vou tomar muito tempo, não. Mas eu quero compartilhar com vocês o texto da palavra do Senhor. Está no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 30. Capítulo 30 de Isaías, versículo 18. Isaías, capítulo 30, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. E bem-aventurados todos os que nele esperam. Senhor, eis aqui a tua palavra, e eis aqui, Senhor, o nosso coração, nossa alma diante de ti, para recebermos de ti, ó Pai. Abençoa-nos com a tua palavra nesta hora. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, quero meditar aqui com vocês nesse texto. É um versículo que está dentro de uma história, de uma profecia. Mas eu não quero falar sobre essa profecia, eu quero falar sobre algumas características de Deus que são importantes para nós, para a nossa vida. Nós precisamos aprender a conhecer Deus verdadeiramente. Para isso nós precisamos identificar quem é Deus, como Deus age, o que Deus faz, quais são as características de Deus, como é que Deus é. Eu creio que isso é muito importante para nós. O cristão precisa ter sede para aprender essas coisas de Deus, para não ficar indo em qualquer conversa, em qualquer evento de doutrina, em qualquer coisa que dizem. Não. Vamos tentar aprender quem Deus é pela própria palavra de Deus. Porque Deus se descreve na sua própria palavra e Ele mostra quem Ele é. E uma das coisas assim que nós precisamos olhar com cuidado é que se nós queremos ter um relacionamento sério com Deus, nós precisamos aprender que a gente só vê Deus, a gente só sente Deus, a gente só vive Deus, a gente só experimenta Deus tendo fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos pensar em Deus, nós não conseguimos ver Deus. Não existe a possibilidade. Se nós não acreditarmos com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa vida, é impossível. Então, se eu e você, se você quer ter um relacionamento com Deus, nós precisamos entender que com Deus a coisa está no nível de fé, não é em outro nível. Não é no nível científico, que pode ajudar a gente entender algumas coisas da parte de Deus? Pode ajudar, mas não podemos descartar isso.
não é só no nível da razão, que também nós não podemos descartar, porque Deus nos fez seres racionais, nós raciocinamos e não é à toa, mas nós também precisamos entender que, em primeiro lugar, é por fé. Porque quando Deus aparece no cenário da história humana, Ele aparece do nada, porque Ele já era, e Ele sempre existiu. E a Bíblia diz que Ele falou, haja luz, e houve luz. Então, se nós não lidarmos com a questão da fé, vai ficar complicado para nós. Nós temos que entender que nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus pela fé. O escritor aos Hebreus disse o seguinte: é necessário que aquele que se chega a Deus creia que Ele existe e que este Deus que existe é o galardoador, quer dizer, é o recompensador daqueles que o buscam. Então, se nós estamos aqui nessa noite, se nós viemos cultuar ao Senhor hoje, ou quinta-feira, ou na nossa casa, ou nas situações que nós enfrentamos na vida, seja no que for, nós não podemos nos esquecer de que quando se trata de Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer. Então, esse Deus em quem nós cremos pela fé, ele tem algumas características. Às vezes nós olhamos para as pessoas e logo de cara a gente já começa a imaginar, tal pessoa ele tem tal mania, ele fala de tal forma, ele se expressa de tal maneira, ou ele é um pouco mais bravo, ou ele é um pouco mais calmo, ou ele é mais lento, ou ele é mais rápido. A gente consegue discernir nas pessoas as características que elas têm, sim ou não? Conseguimos, às vezes só olhando. Muitas vezes só olhando nós nos enganamos. Na maioria das vezes nós nos enganamos. Porque às vezes a gente julga as pessoas pela aparência. E só convivendo mesmo é que nós descobrimos as características da personalidade, da forma de ser de cada um. No nosso relacionamento com Deus, não é diferente. É só vivendo com Deus que nós vamos entender quem Deus realmente é, de verdade. As características de Deus. Como é que Deus age, como é que Deus faz, como é que Deus fala, como é que Deus pensa. Nós precisamos nos relacionar com Ele, para nós aprendermos de fato quem Deus é. Jó foi um homem respeitado por todos e respeitado até por Deus, mas ele mesmo confessou que ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas em dado momento ele parou e disse: não, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, não só de ouvir falar, agora eu te conheço de estar contigo, de contigo andar. Então nós precisamos andar com Deus, viver com Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, para nós aprendermos quem Deus é. Ora, como é que nós nos relacionamos com Deus? Vamos citar algumas coisas aqui. Primeiro, através da palavra de Deus. Como é que eu quero conhecer Deus se eu não conheço a sua palavra? Como é que eu quero entender Deus se eu não paro para entender a palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto. Segundo, oração. Como é que eu me relaciono com Deus se eu não oro? Se eu não falo com Deus? E eu não estou falando, irmãos, de orar no microfone. Eu não estou falando de orar na frente das pessoas.
estou falando da vida nossa de cada dia, de todos os momentos, naquela hora que ninguém sabe, mas eu estou falando é com Deus. Palavra e oração são coisas, irmãos, são princípios básicos de uma vida de relacionamento com Deus. Orar e buscar a Deus na sua palavra. É assim. São duas coisas que têm que andar juntas. Porque muitas vezes as pessoas leem muita palavra, mas não oram. Tentam entender muito o que está escrito, mas não oram, não falam com Deus, não buscam a Deus, não pedem a misericórdia de Deus, não têm um relacionamento com Deus amplo. Está só estreito, naquele caminho assim, meu sogro fala aqui, caminho de paca, né? Só sabe fazer aquela direção ali. Não, o negócio tem que ampliar. É diferente. Eu tenho que aprender a falar com Deus. Eu tenho que aprender a buscar Deus, a orar. Palavra e oração. São dois princípios, irmãos, simples e básicos, que nós não podemos nos esquecer deles, para a gente conhecer a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Olha só. Paulo chegou em um determinado momento e disse: olha, gente, eu tinha que dar para vocês uma comida mais forte, mas eu não posso. Porque vocês ainda precisam se alimentar de coisas mais simples, porque vocês ainda não estão conhecendo Deus como deveriam conhecer. Então, muitas vezes na nossa vida, nós não alcançamos aquilo que nós almejamos, nós não conseguimos desenvolver uma maturidade na presença de Deus, como pessoa, como ser humano, como homem, como mulher, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso relacionamento com Deus está muito curto. Essa é a grande verdade. Está muito pequeno, está muito pouco. E depende de cada um de nós. Esse crescimento, essa busca. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos amadurecendo. Então é só para a gente entender um pouquinho que a nossa vida depende do quanto nós conhecemos de Deus. E não é do quanto você acha que conhece, não. Não é. Não é do quanto você fala que conhece. Absolutamente. Porque achar que conhece, falar que conhece, é muito superficial. Deus deu uma visão para o profeta. E Deus mostrou um rio. E Deus disse para ele: vem. Deus chamou ele para ele entrar no rio. Na visão ele estava dentro de um templo. Aí Deus mandou ele sair do templo, porque tinha um rio que saía debaixo do trono de Deus, de dentro do templo, e formava, tinha uma água que saía debaixo do trono e formava um grande rio. E Deus chamou ele para entrar no rio. Sai do templo e entra no rio. Mas entra e vem medindo. Medindo. Mede 30 côvados. E entra. Então, quanto mais ele entrava, mais ele saía do superficial e ia para o lugar profundo. Ele ia saindo do lugar raso e ia entrando no lugar mais fundo. E foi assim. O Senhor foi chamando ele.
uma, duas, águas que davam nos tornozelos, águas que davam nos joelhos, águas que cobriam ele até a cintura, águas que chegavam nos lombos, é a expressão usada na Bíblia, que chegavam nos ombros, até o momento que não tinha mais como ele ir, porque não dava pé. Por quê? Porque o que Deus estava querendo dizer para o profeta é que ele precisava ir para o lugar mais fundo possível, naquele que não dá pé, onde você vai descobrir o que é que tem lá na profundeza de Deus. É assim. Deus chamou o profeta e fez ele entrar cada vez mais. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a descobrir quem Ele é. E nós começamos a aprender uma coisa assim, irmãos, que é tremenda. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Se nós não aprendemos a depender de Deus, a nossa fé vai ser vã. A nossa corrida vai ser sem sentido. A nossa jornada vai ser superficial. Nós nunca vamos sair do raso. Nós nunca vamos entrar no profundo. Esse texto que nós lemos aqui, ele fala de uma característica de Deus, que eu acho que é muito séria. Que a gente precisa aprender muito sobre ela, se nós queremos aprender a depender de Deus. Se nós queremos ir para o lugar profundo, onde não dá para nadar, onde não dá pé, onde você e a sua segurança e a sua maneira de ser não vai resolver as coisas, não vai dar certo. Não é a forma que você vê, que você acha, que você pensa que vai resolver o problema. É para esse lugar que Deus quer nos levar. É para o lugar onde nós vamos aprender a depender de Deus. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. Talvez você ouça simples, mas o que isso quer dizer, pastor? Eu fico pensando, irmãos, o mundo inteiro correndo para lá e para cá, nos quatro cantos da terra, né? Até onde a gente não sabe que tem gente, mas tem gente lá que a gente não sabe. Tem um monte de índio aí, tem um monte de gente aí que nem falar o que a gente fala sabe falar. Que eles não entendem a gente não entende eles. Se a gente topar com eles por aí, é perigoso eles querer colocar a gente no caldeirão. Se é que tem caldeirão lá, que eu acho que o caldeirão lá nem chegou ainda. Pensa bem, um mundo inteirinho povoado, correndo para lá e para cá, cada um preocupado com a sua vida, cada um preocupado com a sua família, cada um preocupado com os seus afazeres, cada um com as suas contas para pagar, cada um com o seu trabalho para desenvolver, cada um com os seus problemas, com os seus carros, com as suas bicicletas, né? Com a sua, sei lá com o que, cavalo, jegue, burro, o que for. Cada um montado do jeito que dá, no que puder. Levantando de manhã, dormindo à tarde, à noite,
come quando dá fome. Tem uns que comem até quando não tem fome. Não é assim? Tem uns que estão morrendo de fome. Enquanto na mesa de alguns sobra, na mesa de outros falta. Aí o mundo caminhando, correndo, para cima e para baixo. E Deus esperando para ter misericórdia de vós. É sério isso, irmãos? É muito sério. Será que nós estamos entendendo que a nossa vida realmente depende de Deus? Daquilo que Deus é? Eu acho que uma das características mais fortes de Deus é a paciência. Deus é paciente. Deus está esperando para ter misericórdia de nós, desse mundo louco que vive freneticamente, né? Crescendo, se multiplicando. São 6 bilhões, 7 bilhões, sei lá quantos bilhões de gente espalhada, tentando descobrir aquilo que não foi descoberto ainda. O que não é diferente. Olha só, às vezes você reclama. Às vezes você reclama por causa dos problemas que você passa. E talvez você diga assim: de novo esse problema? De novo essa situação? De novo essa coisa? Ó, para Deus não é diferente. Nós temos causado para Deus os mesmos problemas de sempre. Nós estamos tentando erguer a Torre de Babel já faz um monte de tempo, do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho que Adão e Eva erraram, nós estamos errando. Do mesmo jeitinho que Caim matou Abel, tem um monte de Caim matando Abel por aí. Do mesmo jeitinho que tinha um Acã lá no meio do povo de Israel, está cheio de Acã por aí. Essa é a verdade. E Deus continua sendo Deus. Sabe por quê? Porque Deus é paciente. Enquanto está todo mundo quebrando cabeça, Deus está olhando e está esperando para continuar ter misericórdia de nós. Aí me vem à mente aquele versículo do salmista: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Quem é? Quem somos nós, irmãos? Quando nós começamos a conhecer a paciência de Deus, nós vamos começar a entender, irmãos, que nós não somos nada. Nós não somos nada. Nada. Bichinho de Jacó. Que numa tradução mais correta e mais fiel original é vermezinho. Vermezinho de Jacó. Nós somos pessoas pequenas, frágeis. E se nós não entendemos isso, nós não vamos conseguir obter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Todo dia quando você levanta, irmão, pode estar caindo o mundo ao seu redor, saiba, nós continuamos sendo o vermezinho de Jacó. E continuamos precisando da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E porque Deus é paciente,
nós sempre podemos contar com a misericórdia de Deus. Olha que beleza! Olha que beleza! E sabe por quê, irmão? Porque uma das outras coisas que caracterizam o nosso Deus é o amor. É o amor. Porque Deus ama diferente. Deus não ama igual a gente. A gente ama porque a gente quer casar. É ou não é? Porque a gente quer ter filho. Porque nós temos necessidades físicas que nos empurram para isso. A gente ama porque nós somos formados como seres sociais. Nós precisamos nos socializar. Nós precisamos constituir casa, família. Está no nosso instinto. Existe o nosso interesse particular em amar. A gente ama porque a gente precisa de um benefício que só aquela pessoa pode nos dar. A gente ama porque a gente precisa de um favor que só aquela pessoa pode fazer. É assim. Esse é o ser humano. E porque Deus é paciente, porque o amor de Deus é perfeito, quando Ele nos ama por nada disso. Eu amo as meninas, né? Eu amo o Brad Pitt, porque ele é lindo. Né? Fofinho. Justin Bieber. Coisinha fofa. Não é assim? Mas as moçadas não sabem nem o que é amar de verdade. Eles estão falando porque tá na onda. Tá certo. É o momento. Mas já pensou se Deus fosse amar? Se o amor de Deus dependesse de nós sermos bonitos, ou famosos, ou pessoas legais, importantes, bacanas? Mas estava ralado, irmão. Estava na tábua da beirada, não é assim, irmão Miguel? Mas estava enrolado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Ele me amou primeiro. Glória a Deus, aleluia. Ele me amou quando eu estava morto, a Bíblia diz. Ele me amou quando você, nós estávamos mortos. A Bíblia diz isso em Efésios, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele nos amou. Ele nos amou mais depois da queda de Adão e Eva do que antes. Porque Ele nos amou mais mesmo quando nós pecamos. E vocês já perceberam que o nosso amor, assim como a nossa paciência, é algo passageiro? Ela passa rapidinho. A gente ama hoje, amanhã a gente odeia. Tem paciência agora, mas daqui a pouquinho, acabou minha paciência. Com Deus é diferente. Deus amou atemporalmente, sem tempo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele nos amou para toda a eternidade. Se você vai para o céu ou não, depende. Se você vai viver uma vida na eternidade com Deus ou não, depende de você aceitar Deus ou não, viver com Deus ou não. Agora, o amor de Deus vai continuar. Vai continuar. Porque o amor de Deus é atemporal. Não existe tempo para Deus. Ele nos amou, e ponto final. E porque Ele nos ama desinteressadamente. Ele não me ama pelo tanto de dinheiro que eu tenho no bolso. Ele não me ama pelo tipo de carro, de roupa que eu tenho. Porque a minha família é uma grande família. Uma família importante. Não. Não. Ele me ama pelo simples prazer de me amar. De dizer, eu sou Deus,
E eu escolhi amar esta pessoa. É escolha de Deus amar você, não é sua. Fico preocupado quando as pessoas começam a julgar as outras e começam a querer acabar com as outras. Vamos com calma, porque Deus espera para ter misericórdia de nós. Deus é um Deus paciente. E nós precisamos conhecer Deus da maneira como Ele é. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Preste atenção nisso. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Nós temos traços das características de Deus na nossa vida. Porque Deus nos ama. Porque Deus soprou em nós as suas características. Ele soprou o seu espírito, a sua maneira de viver. E Ele colocou no nosso coração a eternidade. É o que o salmista disse. É o que está escrito na Bíblia. E eu creio. Irmãos, conhecer a Deus é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter na nossa vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, já dizia o profeta. Não vamos parar, não. Nós temos que correr lá para onde não dá pé. Nós temos que ir lá para aquele lugar que o Senhor chamou o profeta. Ó, irmão, se a água está no seu joelho nessa noite, ore a Deus. Deus, me leva para mais perto de ti. Faz essa água bater pelo menos no umbigo, né? Pelo menos no umbigo. Porque eu quero te conhecer um pouquinho mais. Eu quero me envolver um pouquinho mais com essa paciência, com essa misericórdia, com este amor de Deus, com essa graça de Deus. Vamos falar sério, irmão. Vamos falar sério. Só está eu e você aqui hoje. Para aí você e pensa. E diz para você mesmo. Aonde é que a água está batendo? Fala aí você e Deus. Aonde é que a água está batendo? Está só no joelho, no tornozelo, na canela, chegou no umbigo. Já estou só boiando. Já estou tomado pelas águas. Já estou aprendendo a mergulhar. Como é que chama em inglês? Scuba dive. Ó. É um trem desse, né? Como é que é? Diving. Aí. Como é que eu estou? Como é que eu estou? Porque às vezes a gente chega na praia e a praia é bonita, né, irmãos? Vamos falar sério. É bonito demais. E aquela onda, irmão Miguel? E chega para cá, e chega para lá, não? E o horizonte. Minha mãe fica doidinha tirando foto. Vou pôr no Facebook. É bonito, não é verdade? Mas eu conheci um pastor que ele dizia assim: as coisas mais lindas do oceano estão lá na profundeza. Não se iluda com o superficial, que é bonito, que é encantador. Mas o mais tremendo de Deus está lá no fundo. Está lá onde você aprende a amar as pessoas como elas são. Está lá onde você aprende que esta mesma misericórdia que Deus tem colocado sobre a nossa vida
as outras pessoas também precisam sentir. É lá no profundo que você começa a pensar que existe uma necessidade de Deus, que é a necessidade que deve falar mais alto dentro do nosso coração. A necessidade de que as pessoas que não conhecem a Deus precisam conhecê-lo. E que cada um de nós temos que ser um instrumento dessa misericórdia, dessa graça, desse amor, dessa bondade, para levar as pessoas do raso para o profundo. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo que tem mais agentes tentando tirar as pessoas que estão no profundo e trazer para o raso. Não é? Quando na verdade o Senhor quer nos tirar do raso e nos levar para o profundo. Não é só para aquele profundo que faz barulho, e que faz, e que acontece, que solta trovão e raio. Não. Não. Porque aquele barulho das ondas, que solta até aquele cheirinho de mar, não é? Está no raso, não está no profundo. Quando dá onda lá no profundo, irmão, dá tsunami. O negócio vem fervendo. Deus quer fazer aí de nós tsunamis para despovoar o inferno. Porque quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, irmãos, é impossível nós continuarmos vivendo a vida achando que o mundo gira só em torno de nós, só em torno do nosso umbigo. Porque muitas vezes a gente vive a vida assim. Por isso que a gente não sai do raso. A gente acha que é só a gente que sofre, é só a gente que passa luta, é só a gente que isso, é só a gente que aquilo. Ah, não sei o quê. Calma aí, gente. Enquanto nós estamos correndo para lá e para cá, Deus continua na mesma posição. Continua tendo paciência para com a tua vida. Deus continua paciente. Deus continua tendo misericórdia de nós. Aleluia! Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Aleluia. E sabe por que é isso aqui, irmão? Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma das coisas maravilhosas de Deus é poder enxergar em nós aquilo que ninguém vê. Isso é uma das outras características de Deus. Vê em nós aquilo que ninguém mais vê. Pense comigo. Talvez se você conhecesse Davi, assim como os 7 irmãos dele o conheciam, e assim como os pais dele conheciam ele, eu e você talvez teríamos tido a mesma reação que os irmãos de Davi e que os pais de Davi tiveram. Eu te li a Bíblia e falei, olha só o que esses camaradas fizeram. Eles não sabiam que era Davi o ungido. Claro que não sabia, irmão. Se você estivesse lá, você também não sabia. Você sabe agora que você está lendo e já conhece a história. É óbvio.
Mas a gente tem esse defeito de olhar nas pessoas e tentar imaginar o que elas são. Deus não. Deus não imagina, Deus sabe mesmo. Ele vê em nós aquilo que ninguém mais vê. Aquilo que nem você mesmo está vendo. Deus vê. Deus vê. Isso aumenta mais ainda o poder de Deus. Porque daí, Deus está nos amando também, não só por aquilo que nós somos hoje, mas Ele está nos amando por aquilo no qual nós iremos nos transformar amanhã. Aleluia! Então para um pouquinho e pensa. Peraí, se Deus está me amando, se Deus está tendo misericórdia de mim, é porque existe algo em mim que Deus está vendo que eu ainda não vi. Por isso que Deus é justo. Porque seria injusto da parte de Deus, Ele conhecendo tudo e sabendo do futuro, não ter misericórdia de nós. Seria injusto da parte de Deus. Mas como Deus é justo, Ele espera. Porque Ele está esperando que eu e você sejamos transformados naquela pessoa que Ele sabe que nós temos o potencial para ser. Ele sabe. Ele sabe, irmã Raia, o potencial que existe dentro de você, dentro da irmã Dalila, dentro da irmã Rafaela, dentro de cada um de nós. Deus sabe qual é o potencial que nós temos, e Deus sabe naquilo que nós iremos nos transformar se nós passarmos a ter um relacionamento mais profundo com Ele. Relacionamento mais vivo, baseado em coisas simples: oração, palavra, amor, misericórdia, justiça. Coisas simples, irmãos. Deus não está pedindo para nós nada impossível, nada que nós não possamos fazer. Pelo contrário, Ele está nos pedindo coisas que além de nós podemos fazer, Ele nos ajudará a fazer. Por isso, bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Eu estou esperando nesse Deus aqui, irmão. Nesse Deus que vê em mim aquilo que eu não vi ainda. Que vê em mim coisas que as pessoas não viram. Nem minha mãe, nem meu pai, nem minha esposa, nem minhas filhas. Nem meus melhores amigos. Eu estou esperando nesse Deus que tem misericórdia todo dia, que tem paciência, que me ama, independente do que as pessoas digam, independente das circunstâncias. É nesse Deus que nós precisamos colocar a nossa confiança. A nossa esperança é nele, irmã Rayane. É nele. Deus nos ama porque Ele já está nos vendo na glória. Aleluia. Porque Ele já está nos vendo transformados. Ele já está nos vendo libertos. Então, quando as pessoas disserem assim, não, isso aí não vai dar em nada, esse fulano aí não vai conseguir, essa fulana aí não vai dar certo, olhe para a palavra de Deus. Você vai dar certo sim, você vai conseguir sim, você vai chegar lá sim, em nome de Jesus, porque nós estamos lidando com um Deus vivo, um Deus verdadeiro.
Não é um Deus de barro, de pedra, não. Que está plantado num altar, ou numa parede, ou num quadro, ou num pescoço de alguém, um colar. Não! O nosso Deus é diferente. Eu nunca vi. Você viu? Nunca vi. Mas não tem ninguém que eu quero conhecer mais nessa vida do que Deus. Não tem ninguém com quem eu queira estar mais nessa vida do que com Deus. Porque Ele nos atraiu com o seu amor, dando o seu único filho para morrer por nós. Gostaria de orar nessa noite, pedindo ao Senhor que nos leve para lugares mais profundos na presença dEle. Que nos faça conhecer mais das suas características, da sua paciência, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade. Porque existe um mundo aí fora precisando de Deus. Enquanto as pessoas estão perdendo tempo, enquanto a igreja de Cristo está perdendo tempo, brigando entre si, tentando cada um ter mais posse, cada um ter mais isso, cada um ter mais aquilo. Tem um monte de gente perecendo. E às vezes a gente acha que pecado, irmãos, é roubar, matar, falar palavrão, que mais? A gente gosta de dar nome às coisas, né? Isso é característica que começou lá com Adão, né? Adão olhou para o bichinho assim, orelha grande, falou: esse é o burro. Então a gente puxou essa mania de Adão, a gente gosta de dar nome às coisas. Então a gente gosta de nominar pecados, mas a gente se esquece que muitas vezes nós estamos pecando por aquilo que nós não fazemos, pelas coisas que nós deixamos de fazer, e não só por aquilo que nós fizemos. A gente liga muito o pecado a isso, né? Eu tenho um vício, ou eu roubo, ou eu adultero, ou eu... O pecado não é só isso, irmãos. Nós precisamos contar com a paciência de Deus também por aquilo que nós deixamos de fazer. Quando nós começamos a conhecer a Deus, é impossível a gente continuar caminhando sem pensar nisso, sem entender que nós precisamos nos arrepender para alcançar a misericórdia de Deus. Vamos ficar de pé? Tenho orado a Deus, pedido ao Senhor por um avivamento, mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser nenhum Oianchu, não. É porque eu creio que isso é uma obrigação de todo crente, orar por um avivamento, sabe? Mas eu tenho pedido a Deus que nos dê um avivamento na questão do arrependimento, porque eu tenho visto que as pessoas não estão sentindo mais a necessidade de se arrepender. Isso demonstra que as pessoas não estão sensíveis ao Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o agente de Deus para nos levar ao arrependimento. E se existe misericórdia de Deus, é porque nós precisamos